Muito bom dia a todos, muito bom dia, iniciando mais um podcast inédito aqui, mais um programa DigitaPod, mais um programa Café com Líderes. Quero agradecer a todos vocês mais uma vez por ter tirado esse tempo aqui para vir escutar um pouquinho mais sobre essa história hoje desse nosso convidado. É um podcast imperdível aqui, um episódio assim que a gente tá fazendo exclusivamente a primeira vez no mês, né? Exclusivamente por conta que assim, eu falo assim, ó, a gente ia receber esse empresário aqui hoje, mas a gente não ia ter mais agenda. Eu falei assim pra ele, eu falei assim, ó, pode vir que a gente dá um jeito, te encaixa, te recebe de uma tal forma, e aí tá saindo um podcast hoje. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, Breno. Prazer estar aqui, uma honra. E obrigado por me receber hoje. Realmente tá sendo bem corrido, né? Mas é um prazer e uma honra poder compartilhar um pouquinho da história e como tudo aconteceu até chegar em Alphaville. E tô honrado mesmo. É que eu te falei lá nos bastidores, né? E aí, como hoje a nossa agenda do mês já tava fechada, eu falei assim, ó, vou fazer um podcast a mais no mês só pra tá te recebendo, exclusivamente. Eu não tenho nem palavras para isso. Abrir uma agenda só para mim é muita honra. Daqui, isso eu só digo uma coisa, eu só faço pra quem eu conheço, pra quem eu sei que vai me gerar também um conhecimento a mais também, até pra mim, até pro telespectador. Então, pra gente começar esse podcast imperdível, pra gente parar de enrolação, começar um pouquinho, contar um pouquinho sobre sua história, né? Você tem bastante história pela frente pra gente contar aí no podcast. Conta um pouquinho pra nós quem é o Rodrigo Matos antes de se tornar empresário, antes de começar a empreender. Cara, aconteceu bastante coisa, né? São 39 anos de vida. Tô novinho ainda, bem jovem, né? Mas o Rodrigo Matos, nascido na cidade de Santos. Meus pais são do interior da Bahia, de Paripiranga, na Bahia. E vieram para Santos praticamente com a roupa do corpo e um sonho, né? Meu pai e minha mãe. E ali, sem ter uma moradia fixa, sem ter algo certo e concreto para ter como renda. Então eles sonhavam e acreditaram no sonho, como muitos na época também, vindos do Nordeste, e conseguiram começar a história ali a partir de Santos. Então eu nasci já em Santos, mas minha família é toda nordestina, né? Batalhadora. E eu tenho muito orgulho de falar da minha mãe e do meu pai, porque através deles, né, que eu tô aqui hoje, que eu sou o que eu sou. Porque se a gente não tem uma boa base, de nada adianta, né? Não adianta a gente ter dinheiro, a gente ter sucesso, se a gente não tem uma família estruturada, Sim. se a gente não tem uma boa base. Então, minha base, o meu herói foi meu pai e minha mãe. Passamos muitas necessidades no começo, no início. Então, chegamos até morar por alguns anos num porão em Santos, com a ajuda, né, de alguns familiares que tinha do meu pai aqui, né, lá na Baixada. Então foi um início bastante difícil, né, na história. E fiquei muitos anos aí, passei pela Feira Livre, quase me tornei um jogador de futebol também, como sonho de toda criança. Depois fui para as artes marciais, me tornei instrutor de Kung Fu e tem bastante história que a gente vai ver aí pela frente. Aí você comentou agora que você quase se tornou um jogador, né? Mas não foi pelo Santos não, né? Cara, eu cheguei a fazer a peneira. Que o Santos, eu digo assim, que você tava lá perto do próximo, né? Vila Belmiro, né? Sim, mas eu joguei 6 anos no Clube de Regatas Beira-Mar, né? Inclusive formou o Robinho lá, então eu cheguei a jogar um tempinho. O Robinho já era de uma categoria acima, mas eu cheguei até a disputar partida contra ele e tudo. Então eu gostava muito de jogar, ainda jogo de vez em quando, né? Tô mais enferrujado agora. Mas acabei me decepcionando com o esporte, cheguei a fazer peneiras, passei, mas na época acabaram que cobraram valores absurdos para minha família, para me colocarem, né, mesmo passando na peneira. E a gente não tinha condições na época, né? Então foi um sonho frustrado. E a partir dali eu comecei as artes marciais e eu falo que o Kung Fu me moldou o caráter, me ensinou honra, me ensinou mais respeito também. Então foi um divisor de águas também na vida. Uhum. E o que você sonha? Você sonhava alguma coisa, algo do tipo, na sua infância, para
que você querer começar a fazer acontecer no decorrer da sua história? Cara, eu vou ser sincero, eu não vou com Uhum. demagogia barata, né? Falando que eu sonhava em ser um empresário, Claro que eu sonhava ser jogador de futebol, a gente tinha, né? Então, sonhava em ter um bom carro, uma casa e tudo. Mas nunca pensei que teria, assim, controle de uma empresa, que estaria liderando pessoas. O espírito de liderança eu sempre tive, mesmo com 8, 9 anos de idade, quando eu jogava lá na escolinha de futebol. Então, eu sempre quis liderar, eu era o capitão. Então, eu sempre tive esse espírito de liderança. Mas assim, não dava para falar que eu almejava ter meu próprio negócio. Então, é algo muito difícil de se dizer, né, Uhum, na sim. infância. Até porque a minha origem, né, então seria uma quebra de paradigma mesmo, né? Então, você conquistar as próprias coisas, ter a liberdade financeira. Então, era algo meio que improvável. Então, era muito difícil pensar algo desse tipo naquela época, né? Com a situação que a gente vivia. Uhum. E hoje você comentou um pouquinho que você participou, veio ali da feira, né, também. E seu primeiro trabalho foi na feira? Cara, foi um dos primeiros trabalhos ali. Eu trabalhei um pouquinho na padaria também, ali na parte de panificação, de um mercado. A feira, cara, era essa história muito louca da feira, porque ali eu conciliava, eu tinha por volta de 15, 16 anos. Então eu conciliava o tempo da feira, que tinha que acordar na madrugada, e montar a barraca, descarregar o caminhão, montar a barraca, né? E trabalhava até 1, 2 horas da tarde, dependendo até as 3. Então era um trabalho pesado, um trabalho braçal, mas também um trabalho que precisava perder a inibição. E isso me ajudou demais, né? Então, eu falo que a feira também foi um divisor de águas, né? Sim. Para saber se posicionar, falar com as pessoas, perder o medo, perder a vergonha. Porque tem muita gente que tem vergonha de falar em público, tem muita gente que tem medo e até vergonha de falar com as pessoas. Então, a feira me ajudou demais, né? Porque na feira, vergonha e feira não combina, né? E você teve alguma lição, uma lição ali que você teve, né? Que você carrega até hoje? Ah, com certeza. Que você não tem que ter medo de arriscar. Você não tem que ter medo de se posicionar, falar com as pessoas, de apresentar o teu produto, vender e falar do teu produto. Isso é o diferencial, né? Porque na feira muito se destaca quem muito grita também, né? Então a gente tinha que ter voz, tinha que ter conhecimento do produto que a gente estava vendendo Sim. e tinha que ter liberdade de pensamento para poder criar frases para a gente poder vender o produto. Então isso Uhum. me ensinou também uma parte de vendas, né? Foi o primeiro contato com vendas que eu tive foi na feira. Sim. E hoje, uma pergunta que eu te faço. O trabalho, o que que ele te ensinou sobre esforço e responsabilidade? Ah, a feira também me ajudou muito, porque tinha que trabalhar muito e se esforçar, mas acho que a lição maior em esforço, responsabilidade, resiliência, com certeza foi a arte marcial. A arte marcial, principalmente, né, o Kung Fu em si, ele foi um divisor, assim, na resiliência, em não desistir, em sempre estar se superando, né, em você respeitar sempre o teu superior, quem está ali passando as aulas, os treinos, as técnicas. Então, foi um divisor grande ali o Kung Fu na minha vida em respeito, resiliência e nunca desistir. Hum. E um pouquinho antes, né? Antes de eu entrar nessa próxima pergunta, conta um pouquinho pra nós como que você chegou aqui no Alphaville. Cara, chegar em Alphaville também é algo inimaginável, né? Mas foi ali por volta do ano de 2023, já mais ou menos terminando aquele período pandêmico, que a gente viveu um período bem crítico, né? 2020 foi uma virada de chave na minha vida, que ali eu já estava pensando realmente em empreender, em ter meu próprio negócio. Foi quando eu abri meu próprio negócio, abri minha empresa ali em 2020, 21. Acabei quebrando no ano de 2022 para 23 ali, mais ou menos. E no ano de 2023, eu conheci uma pessoa que eu considero muito especial na minha vida.
né? Então eu conheci um empresário que, cara, num dia qualquer, numa festa, viu um potencial em mim e ele enxergou algo em mim diferente. Então ele enxergou um potencial, enxergou um jeito de falar. Então ele me deu uma oportunidade de entrar no mercado que eu desconhecia, que era o mercado de luxo. Então eu sou muito grato por ele ter me apresentado esse mercado. E eu creio que a recíproca é verdadeira da parte dele também, que até ele me fala isso. Então foi uma troca de experiência muito boa, muito Uhum. positiva, né? Então eu só tenho a agradecê-lo pela oportunidade que ele me deu de conhecer, de entrar nesse mercado. E através desse mercado que ele me proporcionou a chance de entrar, eu consegui criar boas relações, mudar a ambiência, mudar a mentalidade totalmente e através dali chegar em Alphaville, onde eu estou hoje com a minha empresa, prestando serviço para o The House Eletrodomésticos hoje, onde, cara, eu tenho um amor, um carinho muito grande por essa empresa. É uma empresa que já está há 18 anos, 19 anos agora no mercado, vai completar já 20 anos de história. Então, estar em Alphaville também foi uma promessa de Deus na minha vida. Há 2 anos atrás, eu recebi uma mensagem da minha amiga querida Cris da Mata, que eu tinha acabado de conhecê-la há 2 anos, 2 anos e meio atrás. E poucos dias depois de conhecê-la, ela me ligou e falou que tinha algo da parte de Deus para me falar. E o que ela tinha para me falar é que eu ia trabalhar e morar em Alphaville. Imagina, um cara que morava em Praia Grande, trabalhando normalmente tudo, ia mudar e para Alphaville, trabalhar em Alphaville. Então, há 2 anos atrás, minha vida deu um salto tremendo. E nisso você já vinha pra cá, né? Você fazia bate e volta. Sim, sim. Então, não começou por acaso, né? Foram 2 anos e mais de 2 anos aí trabalhando a região de Alphaville também. Depois dessa promessa, eu comecei a frequentar mais a região, comecei a explorar mais o que Alphaville tinha a proporcionar. Então, Alphaville eu já vinha também desde 2018, 2019 participando de eventos aqui, participava de cursos, treinamentos, mas eu não tinha a pretensão de morar para cá, de trabalhar aqui, era mais para busca de conhecimento. Mas quando veio essa promessa mesmo, então eu comecei a mudar o olhar, comecei a mudar até o entendimento e ver que poderia proporcionar muito mais para minha vida se eu conseguisse extrair o que há de melhor em Alphaville, né? Hoje tá até uma moda falar que Alphaville agora virou recanto de charlatões e tudo. Isso é para quem não conhece a região, né? Para nós que Uhum. estamos aqui, a gente sabe que Alphaville é um leque de oportunidades. E muito, muito mesmo. E hoje você imaginaria onde você está hoje? Cara, eu não posso mentir, eu não imaginaria. Eu tinha muitos sonhos, porque a gente tem que sonhar, a gente tem que primeiro realizar aqui, né? Então a gente primeiro tem que pensar, mas estar em Alphaville só realmente há uns 2 anos atrás que eu realmente coloquei isso como perspectiva de vida. Quando ali foi falado, eu realmente coloquei. Então é minha meta ir pra lá. E aí eu estou aqui hoje. Isso é tudo uma mudança, né, de vida. Que Total. aí a pessoa vai larga a família pra lá, larga amigos, larga um dia, uma vida que você tinha lá pra criar uma vida nova, né? Que assim, largar a família, digo assim, não largar assim por largar. Larga assim que você não vai estar tão próximo deles, né, em si. Não, sem Mas só dúvida. que aí, no caso, assim, exemplo, ir visitar a família, ainda continua, né? Mas só que eu digo assim, é uma vida nova, né? Total, Breno. É assim, a gente vai de final de semana, então hoje a gente pode falar, puxa, tem uma casa na praia, né, pra gente passear e tudo. Mas realmente é um pouco mais dificultoso, né? Porque a gente tinha uma rotina, poxa, são a vida inteira morando na Baixada Santista, né? Próxima da praia, como dizia o Chorão, meu escritório na praia. Então era uma rotina diferente, é uma vida diferente. Mas quando você coloca na tua mente o que você quer, quando você coloca uma meta e você realmente coloca isso para tua vida, começa a mudar a tua mentalidade, começa a mudar a tua ambiência, então acaba que se torna um pouco mais fácil de você fazer essa mudança, né? E quando a gente coloca a direção, principalmente nas mãos de Deus, cara,
Então não tem como dar errado. Uhum. Colocando o senhor na frente de tudo, não tem como as coisas darem errado. Como o Kung Fu te ajudou a mudar o homem, né? E o profissional que você se tornou hoje? Cara, o Kung Fu, como uma arte oriental, ele te dá disciplina, ele te dá direcionamento, ele te dá mentalidade, ele te dá força, te dá estrutura. Então é um conjunto completo, né? Porque, por exemplo, para quem não conhece, tem os katis, né? Os katis são os movimentos e no Kung Fu tem os movimentos que imitam os animais. Então você precisa de muita concentração para você executar cada movimento de forma perfeita, executar cada posição dos braços, das pernas, o movimento de quadril, dos ombros. Então é toda uma plástica. Então você precisa ter muita concentração, você tem que ter uma mentalidade muito forte e é algo que extrai muito do teu físico também. Sim. Então você aprender a controlar o físico e o mental, cara, isso muda muito a vida. Então, quando você aprende também a colocar tudo isso dentro da tua vida profissional, pessoal, dentro de um relacionamento, né? Você leva a arte marcial para a tua vida, você começa a prosperar em tudo. Eu escuto muito a dizer. Não precisa nem ser exatamente Kung Fu, né? Outras artes marciais também. Que ajudam em um monte de coisa, né? Ajuda muito, né? A parte física, a parte mental, cara, o desenvolvimento, né? A parte da memória também é muito importante, né? A atividade física é extremamente importante, ainda mais pra gente que é da área comercial, quem trabalha com o público. E eu vejo que é um erro de muitas pessoas, né? A pessoa passa muito tempo no celular, trabalhando, no computador e tudo. E aí quando chega em casa, você precisa desligar. E aí o que que a pessoa faz? Fica no celular, fica na rede social e tal. Isso acaba com o teu dia. Então, para você poder descarregar essa energia que está presa em você, você precisa fazer um exercício. Você precisa correr, você precisa fazer uma musculação, que é excelente também, uma arte marcial. Você precisa fazer o teu corpo trabalhar para Uhum, você aliviar a tua mente. E com isso também você poder gerar novos negócios, porque isso é extremamente importante. uhum. E quanto que a disciplina, né, te influenciou na sua carreira? Nossa, Que a disciplina, você citou, né, que o Kung Fu te ensina, né? Mas como que ela te abordou diante da sua carreira? acho que a disciplina é um dos pontos mais fortes. A disciplina e a resiliência. Porque sem disciplina, primeiro que você nunca vai conseguir ser um empresário sem a disciplina. Porque você tem que aprender a fazer todo dia a mesma coisa sem hesitar. E a arte marcial é isso. É você repetir movimentos por movimentos por movimentos até ficar quase perfeito. A perfeição é muito difícil de se atingir, mas é você ter a repetição de movimento. E a disciplina é isso. É você saber que você já fez 1000 vezes, mas você vai ter que fazer 2000, 3000, até você achar, aqui achei um ponto bom. E aqui eu posso melhorar, aqui isso pode ficar melhor. Então a disciplina na arte marcial, você trazendo isso para tua área comercial, para o relacionamento, para tudo, cara, isso vai te fazer realmente Até, que é uma questão que se for até para a própria empresa, né? exatamente. Exemplo, as suas equipes, equipe de venda, equipes do que for, extremamente, né? Que aí você vai saber treinar a sua equipe de uma forma. De uma forma diferente e trabalhando o mental também da equipe, né? Tem pesquisas que falam que um cliente só vai fechar um negócio depois de mais ou menos 14 mensagens que você mandar com o cliente, que você troca com o cliente. Então isso é disciplina, isso é resiliência. É Uhum, você saber que você tem que cobrar de novo teu cliente, falar de novo com ele. Então isso requer a disciplina e resiliência também, né? uhum. E o que que mudou hoje na sua mente que antes da sua vida começar a mudar? Assim, mudar, digo assim, um certo ponto, né? De você sair lá de Santos, vir para Alphaville. É muito a vontade de vencer. Então, primeiro você tem que realmente mudar a mente. E mudar a mente requer mudar ambiente. É muito difícil, não digo que é impossível, mas é muito difícil você ter uma mente diferente num lugar igual. Então, se você quer mudar a tua mentalidade, você tem que começar a mudar os ambientes que você frequenta e as pessoas com quem você convive.
Isso não é palavras vãs, porque muitas pessoas falam isso e eu vejo muitos comentários falando, é bobagem, é papo de coach. Cara, mas não é. Isso é realidade. E é a realidade de quem já conseguiu prosperar e conseguiu resultados diferentes fazendo e praticando isso. Então, não é uma coisa fácil, mas você pode ir mudando de ambiência, frequentando os lugares diferentes. Você não precisa gastar muito dinheiro, você só precisa estar nos lugares diferentes, frequentar lugares diferentes, conhecer pessoas novas. Porque se você ficar no mesmo círculo de amizade, com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, como é que você vai mudar de vida? E já aproveitando que você comentou sobre ambiente, né? Ambiência. Um ambiente influencia no sucesso de uma pessoa? Total. Cara, é difícil você falar que o ambiente não vai facilitar acessos, conexões, porque o ambiente te traz conexões, conexões te traz negócio, negócio te traz dinheiro. Então, se você quer mudar de vida, mudar de patamar, como é que você vai, né, ficar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, e você quer ter resultados diferentes? Isso é praticamente impossível, né? Então, se você está em ambientes diferentes, conectando com pessoas diferentes, logicamente que resultados diferentes vão ser alcançados na tua carreira. Sim. Não tem como, né? E que se você misturar isso com a disciplina e a resiliência, como é que você não vai ter resultado? É impossível, né? Então, se você pegar essa receita, ambiente diferente, pessoas diferentes, se relacionar com pessoas que estão no nível acima do que você quer chegar, cara, só não dá resultado quem não quer prosperar. Uhum. E hoje, pessoas que têm tudo isso, né? Tem todas essas conexões, têm o contato para fazer acontecer. Porque você sabe, um exemplo, tem pessoas que perdem tempo com isso, né? Tem muitas pessoas também que não sabem valorizar o tempo, as pessoas e os lugares. Que eu vejo o que acontece. Graças a Deus eu tenho uma boa relação com pessoas importantes, pessoas famosas, bilionários, pessoas que têm jatos, helicópteros, tudo. Mas tem muitas pessoas que se aproximam só para tirar vantagem e extrair coisas dessas pessoas. E eu acho que esse é o maior erro quando a gente fala de network. Porque o network não é o que você vai extrair da mesa, extrair das pessoas. É o que você está levando para a mesa. O que você tem para oferecer? Então você tem que mostrar que você tem um valor. Porque se você não tem valor, o que você está fazendo ali também, no meio dessas pessoas? Se você não tem nada a agregar Sim. e a trazer. Então o que acontece é que muitas pessoas só querem tirar vantagem também. Isso é um grande problema. Aí é difícil você conseguir prosperar querendo ser, desculpa até o tom da palavra, mas é difícil você prosperar sendo um parasita, querendo só sugar a energia, a alma e o dinheiro das pessoas. O que você tem a oferecer? O que você tem de valor? O que você carrega aqui dentro e aqui? Então, isso que as pessoas têm que entender. Não é só o que você vai extrair, mas é o que você entrega. Qual o teu valor? Qual o teu tesouro? Uhum. Essa é a diferença. Sim. E como que hoje a gente pode desenvolver uma mentalidade vencedora? Primeiro, não desistir. Porque a mentalidade vencedora, a gente vê muitos exemplos, principalmente nos grandes atletas, no atleta de alto nível. Às vezes você não é o melhor no que faz, mas apesar de você não ser o melhor, você não desiste nunca. E você vai sempre buscar melhorar os teus resultados. Então não desistir, você já está fortalecendo a tua mentalidade. E a mentalidade para você mudar é o que a gente já vem falando. Mudar ambiente, mudar os processos também. Não adianta você continuar fazendo as mesmas coisas, você continuar em cima de uma tela de celular o dia inteiro, rolando barrinha do Reels, não ter uma disciplina de você ler um livro, de você estudar algo diferente, procurar se profissionalizar em coisas que vão te levar para um nível acima. Você tá, poxa, a pessoa quer uma vaga em algo que exige inglês, mas ela não quer estudar. Então ela quer que caia do céu a oportunidade. Cara, eu acho que o que falta realmente nas pessoas hoje em dia é a disciplina. É querer alcançar realmente o que elas desejam. Porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, puxa, eu quero ser um CEO de uma empresa tal, tal, tal. Mas o que você está fazendo para alcançar? O que você está fazendo diferente para chegar lá? É muito fácil a gente falar,
né? Mas a gente tem que agir, Praticar, né? praticar. É todo dia. É todo dia você fazer para você conseguir conquistar. É que tem pessoas que fazem muitas coisas repetidas, né? Fica fazendo. E acaba não dando o resultado que a pessoa quer, né? É, exatamente. Você não, o problema não é nem repetir, porque a gente vai repetir muitas coisas no nosso dia, mas é você repetir o que funciona. E o que não funciona, você tirar da tua vida. Você tem que saber deletar. E não é deletar só o que não funciona, é deletar pessoas também. Isso pode parecer duro, mas você É tem como, um exemplo, um empresário demite o cliente, né? Acontece. Você vai demitir cliente, você vai demitir, cara, até pessoas da família. Às vezes tem pessoa da tua família que vai querer sugar tua energia, vai ter inveja de você. E se você é casado, eu sinto te dizer, mas a tua família é tua esposa e se tiver filho é teu filho ou tua filha, né? Então você tem que ter essa mentalidade, né? Isso para os homens. Tem que assumir a mentalidade de homem, provedor, que vai ali tomar as rédeas mesmo, né? E saber que a tua esposa, você agora é o responsável, né? Por gerir a tua casa e a tua família. Então você tem que ter essa mentalidade também. Tem que sair da aba da mãe, do pai, Sim. né? E tomar as rédeas da vida mesmo. Uhum. É que a gente, cara, eu vejo às vezes os caras de 30, 40 anos que tá morando com os pais ainda e não tem coragem de trabalhar, né? Então a gente tem que parar com essa mentalidade de ser sustentado. A mentalidade de que, puxa, eu não posso, eu não consigo. Cara, você tentou? Não tenta, não age. E aí quer ter resultados Uhum. diferentes fazendo as mesmas coisas. Cara, Muito correto. Muito correto mesmo. E qual foi sua decisão mais importante hoje que transformou sua trajetória profissional? a decisão mais importante foi realmente colocar os dois pés e deixar que Deus colocasse o chão. Porque até a minha esposa, num primeiro momento, foi contra eu estar aqui hoje, em Alphaville. Ela falou que era uma loucura largar a família lá, toda a nossa família, largar os amigos, largar toda a nossa vida, deixar a nossa casa para trás e vir para Alphaville. Mas ter escolhido estar aqui, que não foi fácil também, eu fiquei quase 5 meses subindo e descendo a serra todos os dias, né? Pegando o rodanel, sofri acidente no rodanel, mas todos os dias eu falava, eu vou vencer. E eu vou estar em Alphaville morando em breve com a minha família. Aí um certo dia também você conheceu uma pessoa que tá gravando aqui do lado, né? Não, com certeza. Que é uma peça muito importante também, né? A mídia comunica, o Walter e a Carol, que são dois amigos incríveis, né? Que eu conheci aqui em Alphaville. E eles fizeram também toda a parte logística, né? Para estar aqui em Alphaville, ajudaram também com o processo de estarmos no apartamento nosso, né? E estarmos encontrando um local para estarmos aqui. Ajudando com conexões também. Então eles foram extremamente importantes nisso. E nesse processo a gente precisa de pessoas que acreditam, né, no nosso sonho, acreditam que a gente pode vencer e sabem o nosso potencial. É que às vezes você pode ter um sonho assim que pode ser fora do real, né? Mas só que se você acredita que vai fazer acontecer, você tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Cara, a gente vê tanta história, mas tanta história de pessoas que saíram do nada. Cara, você vê a história do Luciano Hang, cara. Se você vê a história daquele cara que começou numa loja, se eu não me engano, de 40 metros quadrados, olha o nível que o cara tá hoje. Mais de 150 lojas no Eu Brasil. não lembro hoje de um influenciador digital hoje, inclusive caiu essa notícia hoje para mim no Instagram. Saiu do interior do Rio Grande do Sul e hoje é famoso, tem milhões de seguidores e é milionário. Não, pois é, a gente tem muitos e muitos casos, né? O próprio Toguro também, né? A gente vê, o Toguro é um cara simples, é um cara humilde, mas é um cara do povo mesmo, né? Que, poxa, a gente pode se inspirar demais, né? A minha história, ele me inspira também, porque... Outro exemplo também, que eu citei até um exemplo no podcast anterior aqui, quando eu entrevistei o Thaleson. A gente citou o Tecar, o Thiago Tecar. Ele saiu de lavador de carro para dona da mais loja, a loja mais famosa de venda de carro de luxo. Carro de luxo, exatamente. Então, cara,
A gente pode falar que é impossível? Não tem como falar que é impossível. Basta não desistir. Porque já pensou se ele tivesse desistido e falado, poxa, isso não é pra mim? Porque todo mundo, não vou falar todo mundo, mas a maioria vai falar que você é louco. A maioria vai falar pra você desistir, né? Você acha que o Anderson Silva um dia pensou que ia ser um dos maiores lutadores do mundo no MMA? Então, o Ronaldo Fenômeno ia ser um dos maiores jogadores do mundo, né? Neymar, O um Neymar, exemplo. cara, o Neymar morava no Glória também, pertinho da onde eu tinha casa, lá em Praia Grande, onde eu morei muitos anos da minha vida. Cara, o cara era praticamente meu vizinho ali no Glória. Hoje tá lá o Instituto Neymar. Olha a figura que o Neymar representa, não só no Brasil, cara, mas no mundo. A gente vê que o Neymar hoje, para o mundo inteiro, o cara é uma personalidade, cara, que onde ele chegar, ele para, qualquer lugar do mundo, no planeta. Esse cara é uma das maiores estrelas do mundo. E o cara saiu do Glória Mar ali, na Praia Grande, pertinho da minha casa. Se ele alcançou, cara, não vou falar, pô, eu sou o Neymar, não sou o Neymar. Mas eu posso, através do meu sonho que eu tenho, meu sonho não é ser o Neymar, é ser o Rodrigo. E é conquistar as coisas que o Rodrigo tem na mente. E se o Rodrigo já tem na mente, por que que eu não posso alcançar? Uhum. Então é essa a questão. Sim. E um pouquinho assim que a gente não, acabou não abordando também, mas você passou pela área do financeiro também, né? Passei também, fiquei um tempo. Então trabalhei 16 anos numa empresa, né, num restaurante, tá? Um dos restaurantes mais conceituados da Baixada Santista. O restaurante já tem mais de 50 anos, né, na mesma administração ali. E foi uma escola de vida muito importante, né? Então eu comecei como operador de caixa ali, fui para a parte ali administrativa e financeira também da empresa. Trabalhei um tempinho antes de trabalhar no restaurante, trabalhei um tempo no Itaú, né, dentro de um setor de consultoria de vendas também, no Itaú, ali como promotor de venda de crédito. Então trabalhei um tempo ali que foi uma experiência muito boa também com vendas que eu tive, com o público. Mas ali aqueles 16 anos que eu fiquei no restaurante também me ajudaram demais, né? Apesar de ter ficado muito tempo, eu entendo até que poderia ter sido mais ousado, ter saído um pouco antes, talvez tentado empreender um pouco antes. Mas eu creio que tudo também tem o tempo de Deus, tem o tempo certo. E eu creio que Deus fez tudo no tempo certo, no tempo correto. Aham. E como que foi essa sua experiência aí em atuar aproximadamente, né, por 16 anos no setor do restaurante? Era um trabalho bem puxado, bem cansativo. Então, no começo, né, nos primeiros anos ali que eu trabalhava como operador de caixa, geralmente eu tinha que trabalhar durante o dia e depois durante a noite também. Então, fazia escala dobrada, trabalhava à noite, né, na parte do restaurante também, tinha a parte da boate. Então, eram jornadas bem exaustivas, né, cansativas, mas, cara, que me ajudaram a conquistar muitas coisas, né? Então, eu aprendi muito ali dentro. O salário no início, né, não era um salário que a gente podia considerar um salário muito bom, mas não era um salário ruim para dentro da categoria de CLT, mas me ajudou muito a conseguir conquistar sonhos, conseguir conquistar a minha casa, um carro. Então, cara, foi uma escola, foi um aprendizado, foi uma empresa que me ajudou muito no crescimento e eu só tenho a agradecer também. Uhum. E aí a área do restaurante também é uma área bem puxada também, né? Que ali, exemplo, que você trabalha na parte do caixa, que ali você tinha que ter o cuidado também, né? Uma noção. Sim, ali você aprende a ter um controle financeiro também, né? Você aprende a lidar com pessoas, com dinheiro, com negócios. Então ali a gente passava por muitas coisas. Depois também na área administrativa, aprendendo a ver a parte de notas fiscais, de compras, relacionamento com fornecedores. Então ali eu passei por praticamente todos os setores, né? Depois eu fui para a área das compras ali, onde eu tinha que fazer as compras com os fornecedores, receber as mercadorias, fazer a alocação de mercadorias, cuidar da parte da cozinha, da copa, gerir os funcionários, né? Também.
Então, cara, ali eu aprendi muito sobre liderança também, sobre processos. Foi uma escola maravilhosa. Foi uma faculdade, por assim dizer, né? O Uhum, restaurante. sim. E vamos entrar um pouquinho sobre o vendas, né, e resultados. O que faz, por exemplo, um vendedor ser extraordinário? Vendedor extraordinário. Ele tem que primeiro conhecer produto. Ele tem que conhecer o produto que ele está vendendo. E se você não tem o conhecimento do que você está vendendo, fica muito difícil de você conseguir vender. Que às vezes vende até o seu próprio produto, né? Exatamente, né? E é o que eu falo, tem muita gente que fala, eu não sei vender. Cara, mas você sempre está vendendo alguma coisa. Você apenas não sabe que você tem o potencial de venda. Então, vendas é algo que você pode treinar. Então, você tem que saber, conhecer o que você está vendendo. Quando você, por exemplo, quer conquistar uma pessoa, seja o homem quer conquistar uma mulher ou uma mulher quer conquistar um homem, você vai ter que fazer uma venda. Porque você que vai ter que mostrar, não que nós sejamos produtos, né? Mas nós temos que vender um carisma, temos que mostrar o que temos de valor, nossos pensamentos, nossos costumes, nossos hobbies, para mostrar que você é interessante e é valioso para outra pessoa. Isso é uma forma de venda. Então, quando você está vendendo produtos, por exemplo, o que o Ticar faz, que faz com excelência também. Quando um cliente chega na loja dele, quando ele sabe que vai receber esse cliente, primeiro que ele já coloca o nome do cliente, se for casado, já coloca a foto do casal, o nome bem grande. Um exemplo, uma questão aqui que eu fiz para te receber aqui, né? Exatamente, o que você fez aqui para mim, você já vendeu o teu peixe, já vendeu o teu produto, né? Então isso é fenomenal, porque você cria uma conexão com o teu cliente. E ali é a primeira quebra, né, do teu cliente é quando ele já chega num ambiente que ele é bem recebido e aí você nem tá falando de produto, mas você já gerou uma conexão. Então quando a gente fala de vendas, primeiro, conhecimento de produto, o que você vai vender e conexão com o teu cliente, né? Que é o chamado rapport. Você tem que estabelecer uma conexão, saber o que teu cliente precisa, entender que tipo de produto que ele vai utilizar, qual a região, o que ele faz, o que ele gosta de fazer. Uhum. Então a gente vai na conversa, a gente fala muito que o vendedor ele tem que saber muito mais perguntar do que falar. Quanto mais perguntas você fizer para o teu cliente, muito mais conexão você vai ter com ele e você vai saber muito mais do que ele necessita para você oferecer o produto certo. Uhum. Você tem que conhecer a dor para você apresentar a solução para o teu cliente. Que aí o cliente sempre diz, né? Que o cliente chega com uma dor e você tem que trazer a solução, né? Tem que trazer a solução, porque senão você vira preço. Então, a venda também você tem que aprender a criar o valor. Você tem que mostrar o valor do teu trabalho, por isso que é importante também o conhecimento de produto, conhecimento de causa. E nas vendas, principalmente no mercado de luxo, quando falamos de mercado de luxo, é importante você saber não somente do produto que está vendendo, mas também dos produtos que são similares ao teu mercado, né? Sim. Então, por exemplo, se eu trabalho na área de arquitetura, que eu trabalho na área de eletrodomésticos, por exemplo, você tem que conhecer um pouco sobre a área de planejados, sobre pedras, sobre vinhos, sobre carros, sobre relógio. Então você tem que ter assuntos para falar com o cliente que compra o teu produto, né? Então isso também é importante. Uhum. E diante disso, né? Que eu tava vendo aqui o nosso segmento aqui. Quais erros mais impedem das pessoas de vender? Acho que é o que a gente falou lá atrás, quando eu trabalhava na feira. Um dos maiores erros de você não conseguir vender é o medo e a vergonha. Porque se você tem medo e tem vergonha, como é que você vai vender um produto? Então, por isso que eu falei que a feira foi uma grande escola para perder o medo e aprender a não ter vergonha, né? De me posicionar, de falar, de me expressar, De ali abordar o cliente, né? de abordar o cliente. Então você não tem que ter medo, tem que ter vergonha. Você tem que falar. E, por exemplo, na maior parte da carreira do vendedor, você vai receber não.
E isso não vai ser diferente para nenhum vendedor. Se tem um vendedor que fala que 100% das vezes que ele falou com o cliente, 100% foi venda, ele está mentindo. Né? Na maioria das vezes você vai receber não do teu cliente, mas você tem que continuar insistindo. Né? Se a cada 100 clientes você vai fazer 10 vendas, então você vai ter que fazer 200 clientes para fazer 20. Né? Então, você precisa ter a disciplina de continuar todos os dias, de mandar mensagem para todos os clientes, e aí você mudando estratégias conforme elas vão dando certo. E isso você vai também treinando, se aperfeiçoando. Que aí mesmo ali você recebendo não de um cliente, não do outro, não do outro, não do outro, tem pessoas que já desistem ali na hora. Mas tem pessoas que ainda ele persiste ali ainda até o último momento de receber o sim do cliente. Exatamente. E é importante também, quando você recebe um não, você tentar ir mudando estratégias. Isso é importante também. Verificar se a estratégia que você está usando com o teu cliente é a ideal, se não é, o tipo de cliente. Então é importante conhecer o perfil de público que você está atendendo também, Sim. para saber se a linguagem que você está utilizando com os clientes é adequada ou não. Então é difícil você chegar no mercado de luxo, por exemplo, e falar: ô meu truta, e aí, vamos comprar? Então não é adequada. Então você tem que saber a linguagem que você vai E utilizar. até um exemplo também a questão assim do seu modo de você se apresentar, né? Sim, a apresentação é importante também. Você tá bem alinhado, você tá, cara, os cuidados básicos, né, de higiene, você tá perfumado, você tá com um sapato adequado, uma Sim. roupa adequada. Então isso é muito importante também, né, para você saber se portar na frente do teu cliente, né? O tom da voz é importante, foi algo que eu tive dificuldade no começo, né? Às vezes até eu me exalto porque eu falo alto, né? A minha família é nordestina, então a gente fala muito alto. A outra parte da família é mineira, né? Os mineiros também gostam de falar alto, a gente é muito afeto, a gente é muito família, né? Então a gente gosta muito de falar alto, a gente ri alto. Então é algo que eu tive que me adequando também ao mercado de luxo, que é você saber se portar, falar mais baixo, falar mais pausadamente, falar com mais tranquilidade. Então isso é treinável. Isso é adaptação também ao mercado que você quer alcançar. Sim. E hoje, que a gente pode dizer, venda é um dom ou uma habilidade? Venda, você pode ter um dom, mas é muito mais habilidade. Então a habilidade da venda é muito mais importante do que em si o dom. Né? Porque muitas pessoas falam que Lionel Messi nasceu com o dom de jogar bola. E eu não falo que estão errados. Lionel Messi realmente ele foi um cara predestinado, mas se Lionel Messi não treinasse todos os dias, como ele mesmo deu na entrevista, né, falando que ele treinou, tirou todos os dias das férias dele para treinar de manhã e à tarde, cara, então o teu dom não ia valer de nada sem a habilidade de treinamento. Uhum. Como desenvolver confiança na hora de vender? Treino também. Então você tem que treinar. Uma coisa que eu fazia, principalmente para melhorar a parte da dicção, que eu aprendi muito também com as aulas do professor Polito, com o Giovanni, El Professor, né, que são mestres aí da oratória. Eu treinava na frente do espelho. Colocava às vezes uma caneta, né, para falar palavras, para melhorar a parte da dicção. Leitura é importante para você conseguir se comunicar melhor com as pessoas. E é treino. Vai treinando na frente do espelho, vai fazendo discursos. Né? Então você vai pegando ali textos e vai falando para você mesmo. Pega um celular, começa a se gravar. Tem muita gente que trava. Né? Eu travo. Eu pego um exemplo. Às vezes eu dou um maluco e falo assim: vou gravar uns vídeos pro Instagram. Posiciono um tripé na minha frente, coloco a minha câmera. Vamos supor, quando eu gravo mais com a câmera, quando eu faço isso. Assim, fico lá, gravo primeiro, não dá certo. Gravo a segunda, não dá certo. Gravo a terceira, não dá certo. Chego na 10ª, você quer saber? Esquece. E eu, com exemplo, coloco um monitor na minha frente com um roteiro enorme escrito na minha frente. Falei assim, esquece. Mas é você treinar todo dia, cara. E aí você pega o celular, vai gravando ali, vai falando. Mas sabe, eu acho que a melhor coisa de você fazer para gravar, começar a gravar, é sem roteiro. Vai falando como se a gente estivesse conversando aqui. Porque você conversando comigo, você tá falando normal. Você não lembra que tá a câmera ali.
gente tá conversando, é um bate-papo, né? Então faz isso com o celular. Finge que você tá conversando com alguém e vai se comunicando. E aí você vai perdendo esse medo. Cara, você vê os primeiros vídeos do Pablo Marçal, cara, você fala, poxa, esse cara nunca que vai ser um cara que vai ser um dos maiores comunicadores aí do Brasil, o cara vai ser importante e tal. E ele mesmo fala isso, né? Então você vê as pessoas que hoje são extremamente relevantes na rede social, em posicionamento, tudo. Cara, vê o Flávio Augusto, cara. O cara é um dos caras extremamente importantes. É minha inspiração, o Flávio Augusto também. O Joel J, cara. O primeiro vídeo que viralizou dele é fazendo um vídeo na praia. Falando que ele ia desistir, pensou em desistir, mas falou: não, a minha primeira vitória é desligar o despertador e levantar da cama. E o cara foi correr, correu e fez aquele vídeo, cara, viralizou. Mudou a vida do Joel. Então, assim, se você não tem coragem de falar para um celular, você vai ter coragem de falar para um cliente. Então, tem que perder essa inibição, tem que perder o medo. E às vezes tem tantas pessoas que têm algo tão valioso para passar para as outras e às vezes tem receio, tem medo, tem dificuldade. E não é porque teu vídeo vai alcançar 10, 20, 30 pessoas que você vai desistir. Sim. Porque é fácil você colocar 30 pessoas num lugar sentado? Não. Então por que... Às vezes pode ser, mas só que não é tão fácil. Mas não é tão fácil. E na rede social você pode colocar milhões. Se você acertar um gatilho. É o que tá acontecendo comigo no meu Instagram no Digital Pode. Eu tô recebendo 10, 20, 30 seguidores por dia. Por dia. Então, sabe... Aí pode ser um gatilho, mas não. Um exemplo, algum algoritmo do Instagram que entregou. Exatamente. Então, a gente pode contar com a sorte também. Né? Mas se a gente não der um passo... Se você não estivesse fazendo o que você tá fazendo, a sorte ia chegar até você. Então, é um misto, né? Se você não tem a ação... você nunca vai sair do lugar. Uhum. E agora falando um pouquinho sobre network, né, em relacionamentos, o que significa o network hoje pra você? Cara, o network é extremamente importante. Gera negócios, gera... network é conexão, network é família, network é alegria. Cara, eu gosto do network, eu gosto de me conectar com as pessoas, eu gosto de estar com pessoas. É o que eu gosto de fazer. Então, o network pode mudar totalmente o rumo do teu mês, do teu ano. Cara, esse mês que passou mesmo, eu fechei um negócio de 1 milhão por conta de relacionamento. Num evento que eu fui, me conectei com uma pessoa, essa pessoa conhecia a outra pessoa, liguei pra ela tal, e a gente fechou um baita negócio. Então, através de uma conexão. Às vezes, o lugar que você está, naquele momento não pode fazer sentido, mas dali pode mudar a tua vida. Né? Então, é muito importante você conhecer pessoas novas, estar em lugar novo e entender também o leque de possibilidades que estão dentro daqueles ambientes. Sim. Né? Então, cara, alguns meses atrás aí eu estava dentro de um leilão, né, de gados, Nelore e tal. Com Eu faço nosso leilão do Neymar? Que teria cara recente. Esse eu não tava. Mas eu tava no leilão de gado, o maior leilão do país, que acontece em Ribeirão Preto. Cara, onde eu conheci pessoas de extrema relevância e importância no cenário brasileiro e mundial do agronegócio. Então, cara, onde na minha vida que eu ia imaginar estar sentado numa mesa daquela e em breve me tornar um nelorista? Então era algo que eu nunca podia imaginar na minha vida. Né? E quando eu falei pra minha esposa, eu vou comprar uma vaca, ela falou, você tá louco. Você tá maluco? Oxi, vou começar a empreender no agro. Exatamente, como é que eu não vou? Né? E se eu já coloquei aqui que eu vou, já era. Comecei a empreender no agro. Comprou uma terrinha ali em Ribeirão Preto mesmo, já comprou o gado Nelore. Lá mesmo, já deixa por lá mesmo. Vambora. Compra o primeiro, daqui a pouco compra o segundo, daqui a pouco compra o terceiro. Vai ver, já tá com 30, 40 cabeças de gado. E agora também, se eu limito minha mente, puxa, não tem nada a ver com o meu negócio, cara... Aí eu vou perder a oportunidade também? Se surgiu a oportunidade. Não é verdade? Né? Às vezes aparece uma oportunidade de comprar um imóvel, comprar alguma coisa que vai te gerar negócio, vai te gerar rendimento, vai te gerar conexões boas. Cara, se isso não vai te destruir financeiramente, se há um negócio que você vê que é viável e é rentável, por que não fazer? Se você viu ali
que a balança tá equilibrada. Cara, ontem mesmo eu tava conversando com um amigo sobre o Elon Musk, né? Ele falando que, poxa, muita gente critica o Elon Musk, é bilionário e tal, tal, tal. Cara, mas pega a história do Elon Musk também no começo da carreira dele. O cara dormia no chão da fábrica. Os funcionários trabalhavam e olhavam o maluco lá dormindo. Porque ele acreditou no sonho dele. Ele apostou tudo naquilo. Ele pode ter sido maluco? Pode. Até concordo. Mas se ele não tivesse sido maluco, ele não era o Elon Musk. Ele era apenas mais um cara. Igual uma pessoa que a gente tem hoje, que era um dos maiores comunicadores também, né? O Silvio Santos. Silvio Santos, uma lenda, né? E infelizmente nos deixou, mas... Cara, o cara era camelô, né? E montou um dos maiores sistemas de comunicação do nosso país, né? Que até hoje aí o SBT é um dos maiores canais de comunicação, né? Onde pega aí milhões de telespectadores aí por mês. Então é algo surreal. O império que ele criou também. E você ouve as falas, né, do Silvio Santos, a maneira com que ele se portava. É um cara que sempre foi diferente também, né? E ele nunca desistiu. É isso. E hoje, como construir conexões genuínas? Conexões genuínas acho que vale muito do que eu falei também, é de você entregar o que você realmente tem de valor. Então, porque quando você se aproxima de pessoas querendo extrair algo delas somente, e você não tem nada a oferecer, você tá ali criando conexões de vidro, isso tem prazo de validade. Então, conexão de valor é gerada com o que você tem de valor dentro de você. Então, se você não tem nada a oferecer, se você é uma pessoa vazia, se você não tem princípios, se você não tem honra, se você não tem algo que realmente seja valioso para oferecer, as conexões que você vai criar vão ser vazias. E com o tempo você vai ver talvez o império que você construiu se desfazendo como cartas de baralho. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre resiliência. Vamos. E pra gente começar, qual foi o maior desafio da sua vida? O que ele te ensinou? Vou repetir novamente a pergunta. Qual foi o maior desafio da sua vida? O que te ensinou sobre isso? Falando em resiliência, eu acho que o maior desafio da minha vida, onde ali eu tive que realmente lidar com desafios e ter muita resiliência, foi na época da pandemia, né? Porque, cara, você imagina, eu tava trabalhando no restaurante ainda e o restaurante fechou. Minha esposa tinha acabado de engravidar e eu comprei um carro. Então, eu poderia falar, desisto. Vou vender o carro, vou Passar a dívida pra passar outra. a dívida para outro e pedir a Deus aqui que me ajude, porque, cara, o restaurante na época realmente fechou, né? Não tinha o que fazer. Foi lockdown total, não tinha como abrir. Depois de um tempo, nós abrimos na parte de delivery, mas não era o forte, porque o forte do restaurante, até pela vista que ele proporciona, era o presencial. Então, ali foi um período muito complicado. E ali também foi um divisor de água, porque mudou minha mente. Que ali eu entendi que eu precisava de outras fontes de renda. Porque toda a minha fonte de renda estava localizada num lugar só. Então ali eu comecei a empreender. Eu abri uma empresa, comecei a vender na internet, comecei a gerar negócio. E foi um período que eu tive um crescimento muito bom, que me ajudou por muito tempo, né? Até para passar dessa fase, consegui pagar meu carro, consegui, minha esposa, graças a Deus, tivemos nossa filha linda, maravilhosa, minha princesa. Minha esposa, que eu só tenho gratidão, porque se não fosse ela do meu lado também eu não estaria aqui. Então, nesse momento difícil também, ela sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Então, uma mulher forte faz uma base forte, cria um homem forte também. E a mulher sábia edifica o lar. Então, ela sempre fez isso com muito, muito vigor.
Então, nesse período de dificuldade, a resiliência foi o ponto principal. Porque se eu tivesse apenas desistido ou apenas esperando um milagre acontecer e reabrir as portas só para ficar recebendo aquele salário, eu nunca estaria onde eu estou hoje. Eu nunca teria a mente que eu tenho hoje. Então, ali realmente foi um ponto fundamental, apesar de difícil, foi fundamental para estar aqui. Uhum. E hoje, você já pensou em desistir? Todos os dias. Todos os dias todo mundo pensa, né? Todos os dias eu não digo assim, mas, cara, é difícil a vida do empreendedor. Tem muita gente que fala, né, de empreender, pô, vou empreender, mas é uma vida de solidão também, né? Porque não são todas as pessoas que a gente pode conversar. É até difícil a gente poder levar tudo para dentro de casa. Então tem horas que você vai ter que pegar ali dentro do carro, vai colocar uma música que você gosta. Eu gosto de colocar um louvor, uma pregação e às vezes você vai gritar ali dentro do carro, você vai dar soco, você vai ali você vai O extravasar. pessoal pode te achar louco que tá Vai- passando na rua do seu Vai lado. falar que é louco, mas cara, às vezes é dentro do carro sozinho que você vai matar e lutar contra os teus demônios, porque não é uma vida fácil. É uma vida realmente solitária. É complicado você liderar pessoas, você ter que lidar com problemas, você ter que lidar com a mentalidade de pessoas, você ter que lidar com os clientes, com... Então, é um turbilhão, né? Até o Toguro brinca a cabeça a todo tempo. Então, realmente é assim, né? É difícil a gente conseguir ter um tempo onde a mente realmente tá tranquila. Então, você sempre tá com a mente a todo vapor. Mas o que faz ter tranquilidade e sossego, se é que pode se usar essa palavra, é a fé. Então você saber onde descansar. Quando a gente tem um local de descanso, e aí eu não digo descanso físico, mas o descanso mental e espiritual, aí toda a tua perspectiva de dor, sofrimento, cansaço, isso altera. E aí você tem uma força que você não consegue explicar. Então, por mais que seja solitário e doloroso, e muitas vezes a gente pense realmente em desistir, aí você vem do outro lado aquela fé, aquela força que te move e você fala, desistir não é uma opção. Uhum. E como que você lidou com esses momentos difíceis? Respirando. Tem um grande amigo, o Paul e o Cristóvão, que são, caras fora da curva que eu tenho. O Cristóvão, principalmente, é um cara que me ajudou demais também, é um cara que me apoia, é um grande parceiro, amigo, irmão. Então, eles têm uma frase que falam que o Paul fala, né? O Paul e o Cristóvão falam que às vezes nos momentos mais difíceis, nos momentos mais tenebrosos que você precisa criar, que você precisa de resultado, você precisa de dinheiro, você precisa descansar. Então, às vezes a melhor coisa para você não desistir é descansar. Quando tudo tá parecendo um turbilhão, quando tudo parece que tá dando errado, descansa. Uhum. Às vezes a melhor coisa é você sair um pouquinho do foco do problema. Você percebe que a gente é muito bom, nós somos bons em resolver problema das outras pessoas. Uhum. E quando a gente aprende a lidar também na perspectiva da nossa vida, saindo da nossa perspectiva interna e saindo para o externo, você saindo, né, tendo uma perspectiva externa do teu problema, parece que você consegue ter uma solução melhor. E descansando, repousando, você indo para um lugar mais calmo e você enxergando o que está acontecendo para assim ter uma solução, porque o problema já está ali. Se você focar nele, cara, você vai se destruir. Que é o que acontece com muitas pessoas, né? Você acaba pegando esse problema, transformando ele em algo gigante, e esse gigante acaba te esmagando. Sim. E agora, um ponto sobre família, né? Que família hoje, diversos empresários, né? Que foi ali na luta ali para começar a empreender, para criar a própria empresa. E foi perdendo a família no meio do caminho, né?
Que agora a pergunta é, como construir uma carreira de sucesso sem perder a família no caminho? Eu perguntaria, eu faria uma pergunta diferente. Como é que você consegue construir uma carreira de sucesso sem a família? Porque eu não vejo na minha vida tendo sucesso sem a minha família, né? Sem a minha esposa, sem a minha filha. Então, pra mim, se eu tiver sucesso financeiro e falhar dentro da minha família, eu perdi tudo. Então, o meu maior sucesso é a minha família. Eu posso perder tudo hoje, né? Se eu perder dinheiro, se eu perder carro, se eu perder casa, eu posso perder tudo. Mas se eu perder Deus e a família, cara, que é o mais importante. Então, os bens materiais, eles ficam. Então, a vida é passageira. Então, a única certeza que nós temos é o presente e a morte. Então, é o hoje, né? E o futuro é apenas uma intenção. No final de semana passado, perdi 2 amigos, né? Estive no velório deles, na Baixada Santista. E, cara, de forma repentina. Então, como é que a gente vai fazer grandes planos? Como é que a gente vai planejar grandes coisas se a gente não cuidar do nosso presente, no nosso dia a dia? E pra mim é muito importante, né? Cuidar da minha família, cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa, cuidar da minha filha, né? Dos valores, né, que eu passo pra minha filha. Eu vi uma entrevista muito bacana do Davi Luca, né? Do filho do Neymar, voltando ao Ney, né? Onde ele fala que perguntaram pra ele se ele queria seguir os passos do pai como jogador. Foi agora no leilão, né, que teve. Exatamente, no leilão ele falou. E aí ele falou: eu quero seguir os passos do meu pai no instituto, na parte social. Então isso é ensinado através de valores. Então, se você não tem os valores, se não tem uma família, cara, você pode ter o maior sucesso do mundo, que pra mim eu estaria perdido. É isso. E um pouquinho sobre fé, né? Você citou sobre fé. Onde você acreditaria que estaria hoje se não tivesse só fé em Jesus Cristo? Eu estaria totalmente perdido. Tem uma frase, eu não vou lembrar o autor da frase, mas diz que todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus. Então, eu sofri um período com crise de ansiedade, né, muito forte. Eu não vou falar nem sobre religião, nem nada, mas sobre Cristo. E se não fosse Cristo na minha vida, em vários momentos, né, até quando estive muito perdido, em bebida, balada, na juventude, né, muitos jovens se perdem aí. Mas se não fosse Cristo na minha vida, né, para me orientar, me colocar de volta, né, me trazer de volta, acho que, cara, não dá nem pra falar onde eu estaria. Talvez eu estaria lá em Praia Grande ainda, vivendo uma vida de loucura. Apesar de eu ter tido uma criação muito boa por parte do meu pai e minha mãe, mas quando a gente começa a se envolver, por isso que a gente fala que é muito importante saber com as pessoas que você está envolvido, onde você está inserido, Até com quem você anda, com né? quem você anda, né? Então é importante. E então quando você começa a andar com pessoas erradas, você começa a se espelhar nessas pessoas e frequentar esses lugares, você acaba sendo contaminado. Então se não fosse a fé e Cristo ali para me retirar desses lugares, desses ambientes, né, e me trazer realmente para onde eu precisava estar, né, que é construindo uma família, consolidando uma família, né, criando realmente, né, uma esposa, uma filha. Cara, onde eu estaria? Não sei, cara. Talvez perdido, vagando, procurando preencher o vazio com outras coisas. Porque a gente vê que a realidade, principalmente dos jovens hoje em dia, você vê os jovens procurando preencher o vazio que existe dentro deles com a bebida, com as drogas, com noitadas que são infindáveis. E isso é muito ruim, cara. Você vê que as pessoas estão realmente perdendo os valores, perdendo o sentido da vida. Isso é péssimo, né? Então, eu gostaria muito que tudo que Cristo fez comigo, com a minha vida, com todo o preenchimento que eu tenho hoje, através da fé, da palavra, eu gostaria muito que todas as pessoas pudessem um dia, e eu sei que um dia vão poder experimentar,
mas o quão mais breve puderem experimentar, eu tenho certeza que vão ser muito mais felizes. O que significa para você ter Jesus como alicerce da vida? Jesus é tudo, né? Jesus sendo o alicerce da vida, todos os planos que fazemos que estão dentro do propósito de Deus, eles dão certo e eles fluem. Então, quando tua vida está alicerçada em Cristo, todo o teu propósito de vida, que já está escrito, vai se tornar muito mais fácil de ser alcançado. Então, quando você está no propósito e você está no caminho, você vai estar fazendo as coisas guiado por Deus. Então, tudo que você vai fazer pensando, será que Cristo faria isso? Será que Jesus faria isso? Será que isso que eu estou fazendo é bom, é certo? Então isso, logicamente, você vai conquistar resultados, você vai conquistar pessoas, você vai conquistar lugares que você talvez nunca acessaria. Sim. Né? Então você tendo a base de Cristo como alicerce, né? E eu digo realmente a base procurando ser imagem e semelhança, né? Que esse é o nosso propósito, ser imagem e semelhança de Cristo. Então quando você tem isso como base, e não apenas como um marketing, porque infelizmente a gente vê que muitas pessoas estão fazendo marketing da fé. Quando você tem Jesus como centro, caminho, verdade e vida, aí sim, você vivendo o propósito correto, cara, aí é difícil. Você pode perder tudo, mas você tendo Cristo, você ainda vai ter tudo. Uhum. E agora estamos chegando ao fim, mas ainda temos mais algumas perguntas aqui para serem feitas, né? Agora sobre propósito e legado. Agora esse agora é impactante, viu? Vamos lá. Se sua filha assistisse este episódio daqui 20 anos, Uau. qual o recado que você deixaria para ela? Nossa, é forte, hein? Vamos lá, vamos segurar aqui. Quando fala da minha filha é difícil não chorar, hein? Aí já o propósito e legado que o Rodrigo deixaria, né? Filha, se você estiver assistindo o papai, espero que eu tenha tenha criado você com autoridade, com respeito, com muito amor, com todo o carinho que você sempre mereceu. Espero que você seja uma mulher de sucesso, talvez até uma mãe, e que você possa ter muito orgulho do que o teu pai foi e talvez seja aí nesse dia que você está assistindo. E dizer que eu te amo e sempre vou te amar, minha filha. E agora chegamos ao fim, quero agradecer a você, Rodrigo, mas antes, você pode agora nos contar um pouquinho sobre onde encontrar você nas redes sociais, contar um pouquinho sobre sua empresa, do que é a sua área de atuação, e câmera livremente aberta para você. Vamos lá, cara. Primeiramente, Breno, te agradecer imensamente, agradecer toda a estrutura aqui de espaço, aqui em Alphaville. Cara, digita podcast, mudando vidas, transformando vidas. Cara, incrível. Parabéns pelo teu trabalho, né? E é como eu te falei, se você não tivesse dado o primeiro passo, cara, você não estaria aqui hoje, né? Então eu lembro quando você me convidou lá em Cajamar, a gente não conseguiu, até tentou e tudo, e agora aqui em Alphaville, conquistando cada vez mais espaço e mais seguidores. Parabéns, que Deus continue te abençoando. Amém. Cada dia, viu? E para vocês me encontrarem na rede social, vocês podem me seguir no Instagram, rodrigomatos.prime. Lá vocês vão ver rotinas diárias, vão conhecer um pouquinho mais sobre o Rodrigo também. A gente posta vídeos, a equipe do Mídia Comunica, a melhor equipe de mídia de Alphaville. Esses são fenômenos. Eles estão sempre aí me acompanhando nos eventos, né, me acompanhando também na rotina de trabalho de vez em quando. Então, lá no meu Instagram, vocês vão poder acompanhar muito mais e até com as celebridades que eu estou aí no dia a dia. Tá bom? Então sigam lá, rodrigomatos.prime. Vai ser um prazer receber todos vocês e a gente poder compartilhar mais experiências. Tá bom? E só relembrando, sua área de atuação mesmo da sua empresa? Área de atuação, vamos lá. Minha empresa hoje, eu tenho minha própria empresa, né? Então a RM, que eu presto aí assessoria, consultoria na parte de vendas e eu presto serviço para o The House Eletrodomésticos, que hoje é a maior empresa do nicho de eletrodomésticos de alto padrão, que já vai completar aí 20 anos de atuação.
com 6 lojas aqui em São Paulo. E em breve, muito mais lojas aí. Então, Rodrigo, quero agradecer você mais uma vez por essa manhã aqui que você veio bater esse papo conosco aqui nesse grande podcast. Agradeço até ao Walter, né, por essa conexão. Lá o Walter da Mídia Comunica. Agora tem que falar assim, o Walter da Mídia Comunica, a Carol da Mídia Comunica. Cara, mas eu acho que a gente tá fazendo muito merchan para ele, né? Não, cara? Ele... Acho que eu vou cobrar aí os royalties. É. Ele já tá devendo um monte de coisa já. Já. Não, mas tá bom. Depois eu não sei pra você, mas pra mim depois você tem que negociar com ele. Não, e hoje eu vou cobrar o almoço já, né? Eu vou cobrar o almoço dele já. Tem que pagar o almoço depois de toda essa propaganda. Então, Rodrigo, quero agradecer você mais uma vez por ter vindo aqui contar um pouquinho sobre a sua trajetória, contar um pouquinho sobre o seu conhecimento, por conta que a gente pode ter telespectador aqui que gostou do assunto, né? E eu, às vezes, precisava escutar sobre isso. Às vezes, precisava escutar uma palavra que você poderia ter dito para ajudar ela em algum ponto, em algum ponto de vista. E eu quero agradecer você mais uma vez, nosso telespectador, por ter vindo aqui, tirado mais esse tempo aqui para escutar mais uma história dessa, mais uma história de inspiradora, né? E do Rodrigo Matos. E eu já quero te pedir mais uma coisinha. Já aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube para contar com a sua colaboração aqui, para cada vez mais crescermos o nosso meio aqui de comunicação, para vermos que você está nos ajudando e a cada vez mais continuar trazendo mais diversos conteúdos aqui para você, né? E Rodrigo, quero te pedir mais uma coisinha que eu acabei esquecendo. Para uma pessoa hoje que precisa escutar um conselho que você daria, que quer começar a empreender, ou está passando por algum momento difícil, assim, que começou a empreender, qual mensagem que você nos deixaria? Não vai ser fácil, mas acredite, sua hora vai chegar. Se você tiver resiliência, se você acredita no teu negócio e no teu produto, não pare de acreditar. Tem um louvor do Daniel Renovado, um grande amigo, parceiro, irmão também, que ele fala: acredite, sua hora vai chegar. Acredite que sua hora vai chegar. E não pare, tenha resiliência. Então eu quero agradecer vocês, na realidade, mais uma vez, nosso telespectador. Uma ótima manhã aí, nesse sábado. E eu quero já te dizer mais uma coisa. Quarta-feira, a partir das 19 horas, estaremos ao vivo aqui com mais um podcast inédito para você. Então, até semana que vem. Tchau, tchau.